Oi galera, estamos aqui novamente. Hoje vamos conversar sobre esse universo do Open Banking e os reflexos disso na categoria bancária. A implementação do Open Banking iniciou agora em 1º de fevereiro e conclui em 25 de outubro. Até lá, todas as instituições financeiras têm que estar adaptadas a operar nesse ecossistema. Nem todo mundo será obrigado a participar, mas os bancos tradicionais praticamente todos são. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Caixa, por exemplo. Massa! Mas o que isso significa para nós, réis mortais trabalhadores do sistema financeiro? Eu sou a Lene e esse do meu lado é o Sérgio. Sintam-se à vontade no nosso vídeo. Só que tá faltando algo para a gente ter uma conversa mais confortável sem a garganta ficar seca. Hoje temos um convidado, Cleiton Moraes, presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, bancário do Banco do Brasil e membro do Comando Nacional dos Bancários. Gente, o Open Banking é um ecossistema de compartilhamento de dados bancários dos clientes entre as instituições financeiras, mediante a autorização do cliente. Então, se o cara tem conta no banco A, mas quer um empréstimo no banco B, ele vai poder solicitar que o banco A forneça seus dados de relacionamento bancário e assim ele faz o empréstimo no banco B, sem precisar necessariamente abrir uma conta, sacou? Tudo isso vai ser controlado pelo Bacen, que vai cuidar desse ecossistema de transmissão de dados. Podemos começar perguntando logo para quem tem informações privilegiadas. Cleiton, o que se tem debatido no Comando Nacional é a respeito desse futuro nada distante? Bom, Serginho, primeiro que informação privilegiada não é o caso, né? A gente, inclusive, no Comando Nacional, nós defendemos que esse tema deveria ser tratado com bastante profundidade. Também são as implicações que ele trará para a sociedade, para os trabalhadores, para as trabalhadoras de uma forma geral e especificamente para os bancários e bancárias, os trabalhadores do sistema financeiro. Comando Nacional, nós vimos debatendo sobre os processos da Revolução 4.0 desde 2019, né? Então, os processos de aprofundamento das implementações tecnológicas causarão grande impacto, né, e transformação e mudança no mercado de trabalho e na questão do emprego na categoria bancária. Então, essa tem sido uma preocupação desde sempre do Comando Nacional, com vistas a conciliar a evolução natural dos processos tecnológicos, mas com a manutenção dos empregos. Bom, o Open Banking é esse sistema que abre para o cliente a posse dos dados bancários desse cliente e ele pode mover com esses dados para qualquer banco para fazer os seus negócios. Nesse sentido, Cleiton, você vê algum perigo para fusões de bancos, sobretudo dos bancos públicos? Helene, perigo a gente vê sempre, porque é a máxima do governo Bolsonaro e Paulo Guedes, né? No sentido de privatizar e, não sendo possível, né, achar outro caminho que seria o processo de fusão. Agora, o que a gente deixa muito claro para o pessoal que está nos assistindo é o papel desempenhado pelo Banco do Brasil, pela Caixa, são complementares. A Caixa Econômica, por exemplo, ela tem um papel e uma atuação no segmento de habitação, né, que o sistema financeiro, da forma geral, não tem interesse. Quando a gente pega as operações da Caixa nesse segmento, ela detém mais de 90% do mercado, né, somado à iniciativa dos bancos públicos, na região Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Quando você vai para o Sudeste, os bancos privados aparecem, né, querendo concorrer com esse mercado também. Mas qual é o grande questão aí que não está dita nos números? Aparece o interesse da banca privada em financiar habitações da elite. Então o povo fica desassistido com relação, né, a essa atuação dos bancos públicos. Então, mesmo com esse processo dito de concorrência, né, acelerado pela questão do Open Bank, mas a natureza da atuação do Banco do Brasil, da Caixa, do BNDES, do BNB, né, BASA, enfim, dos bancos regionais, ela é uma natureza muito específica e são complementares, não são concorrentes. Então, por isso que o desafio vai ser lançado, né, mas a natureza e a essência desses bancos, se tiver uma direção que realmente coadune com o fortalecimento dessas instituições, elas se perpetuarão, renovando pelo próprio quadro de excelência técnico que tem, né, que são os funcionários e funcionárias e que sempre deram conta desses desafios. E é importante também a gente destacar
que o sistema bancário, o sistema financeiro, ele precisa dessa multiplicidade de atores. Isso é saudável, né? É só a gente olhar, por exemplo, como a gente comentou no vídeo passado, a crise financeira que faz bancos falirem, por exemplo, isso é um problema muito grande para a sociedade. Então, a saúde das empresas também é importante, né? Outra coisa que a gente vai observar com o Open Banking e o avanço da automação é a diminuição da categoria bancária. Eu, por exemplo, sou um trabalhador da área de TI do Banco do Brasil. Muitas vezes a gente desenvolve soluções que a gente fica olhando, mas espera aí, quando isso aqui ficar pronto, vocês não precisam mais de mim, né? Já que eu faço esse serviço que a automação vai fazer agora. Então, como é que você enxerga a evolução da automação no serviço bancário e as consequências para a categoria? Se vai diminuir, se de repente abre novas oportunidades, como que vocês estão conversando sobre isso lá no Comando Nacional? Olha, Serginho, analisando, inclusive com o suporte aí do próprio DIEESE, né, os dados do CAGED, o novo CAGED, divulga que de janeiro de 2020 a dezembro de 2020, a categoria reduziu 10.600 postos de trabalho. Então, no saldo, né, entre demissões e contratações, né, ao longo de 2020, houve um recuo da ordem de 10.600 postos de trabalho a menos. Isso em relação aos trabalhos bancários diretos. Não estou falando dos indiretos, que aí ampliaria ainda mais, né? Então, esse processo de automação ele precisa ser disciplinado. O parlamento não pode ficar alheio, né, a esse processo, que é um processo de enxugamento de postos de trabalho na categoria bancária. E quero destacar que para cada posto de trabalho gerado em banco, se geram mais 10 postos de trabalho indiretamente. Entre terceiros e indiretos, mais 10 postos de trabalho. Então, uma categoria que tem hoje, né, com os dados do próprio CAGED, 463 mil trabalhadores, você multiplica isso por 10, você tem 4.600.000 trabalhadores que orbitam, né, direta e indiretamente pela relação de emprego bancário. Então, é um grande empregador, bancos são grandes empregadores e bancos, né, estão se apropriando da riqueza nacional. Se a gente olhar os indicadores, por exemplo, a partir dos CEOs dos grandes bancos no Brasil, você vai ver que a projeção de lucro do Itaú, né, para 2021 é de 3,6% do PIB. Né? O Santander na mesma proporção e o Bradesco na mesma proporção. Então, esses empregadores, eles não têm prejuízo em outros segmentos da economia nacional que, né, precisa fazer os seus freios e contrapesos para tornar possível a equação das suas operações. No caso do sistema financeiro, o que a gente vê é lucros e mais lucros bilionários, né, que se apropriando da riqueza nacional, que é, no caso, abocanhando aí a parcela significativa do próprio PIB. Então, há que se responsabilizar, há que se construir, e é isso que a gente defende no Comando Nacional, formas e meios, como a própria Europa, a Alemanha, conseguiu construir e consertar por meio do Fórum Tripartite entre governo, movimento sindical, os trabalhadores e os empresários, para chegar numa equação em que a solução tecnológica não significa desemprego, não significa castração de sonhos, etc, etc. A gente pode até falar um pouco mais, porque na verdade com a automação, o serviço que a pessoa faz hoje em 2 horas equivale a 4, 6, 8 horas de serviços que as pessoas faziam há muito tempo atrás. Então a automação, na verdade, poderia ajudar a gente a trabalhar menos horas e mais pessoas. Ao invés da jornada ser de 8 horas, podia ser de 4 horas. Ao invés de 6 horas, 3 horas. E você duplicaria a quantidade de pessoas contratadas e isso não impactaria o lucro dos bancos, já que eles ganham bilhões e bilhões, né? Mas, enfim, a gente vai aprofundar ainda bastante esse assunto, pessoal. É interessante a gente ver que o sistema financeiro está mudando, se tornando um ecossistema altamente tecnológico, com transmissão de dados. O Pix e o Open Banking trazem tudo isso, as transferências caem em segundos, as pessoas vão poder levar os seus dados bancários para qualquer banco, muita tecnologia. E como o Cleiton falou, o ano passado a gente teve aí uma redução no número de postos de trabalho no sistema bancário. E não foi só no sistema bancário. Na verdade, o Brasil teve um ganho de
algumas dezenas de milhares de postos de trabalho formais, um número muito irrisório num país que está com o desemprego no nível que está. Então, a gente precisa ter esses olhos atentos, porque junto com esse desemprego vem todo um discurso de que para criar postos de trabalho é preciso retirar direitos dos trabalhadores. Você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso, que é melhor ter emprego do que ter direitos, né? Então, nesse contexto, pensando na categoria bancária, o Open Banking com essa transformação, né, das carteiras de clientes e tudo mais, como você vê que a gente vai conseguir aí continuar defendendo a manutenção dos direitos dos bancários? Bom, Lene, acho que com o debate. A sociedade precisa entender que ela tem a ver com isso, né? Que essas discussões elas são centrais na equação da composição da renda, na equação do pagamento das escolas, dos filhos, né? Enfim, dos sonhos. Então, a sociedade precisa entender o debate público e participar dele, intervindo nessas questões que são tão consequentes para eles, para todos nós, para todas nós. Você toca num ponto que é essencial. Se a gente pegar os dados da pandemia, as grandes fortunas nacionais, elas já restabeleceram a perda que tiveram, né, no início da pandemia. E mais do que isso, além de reporem esse estoque, ampliaram, ou seja, os bilionários e as bilionárias estão mais ainda bilionários e bilionárias. E a massa da sociedade, né, dos trabalhadores, teve perda nesse processo pelos mecanismos estabelecidos pelo seu governo que não tem projeto para a sociedade, não tem projeto para o povo, né? Então a opção é, por meio de falácia, estabelecer mecanismos como a reforma trabalhista ou deforma trabalhista, né? A deforma da Previdência, que estoura os orçamentos dos municípios, porque boa parte dos municípios brasileiros advém a geração de riqueza do pagamento e da circulação das aposentadorias. Então, são equações totalmente débeis e que facilitam única e exclusivamente a ciranda financeira, ao rentismo, né, em detrimento da geração de riquezas, né, em outras dimensões e que, com isso, possibilite, inclusive, acumular, né, ou melhorar a renda, ou distribuir melhor a renda para o conjunto da população brasileira. No caso específico da categoria bancária, o que a gente vê com o estoque de emprego sendo reduzido é um achatamento dos salários. Então, nos bancos privados, por exemplo, o turnover de contratação de mão de obra faz com que, a cada nova contratação, né, haja um rebaixamento do poder de compra desses trabalhadores. Daí que o governo vem com essa equação de que, né, os bancários, né, os trabalhadores das estatais percebem uma remuneração muito acima da média, né, do que as demais categorias da iniciativa privada. Isso é uma falácia, é uma inverdade, né, mas em boa medida explicada por esta lógica de substituição irresponsável de mão de obra. Além disso, a precarização do trabalho também traz outras consequências muito ruins para a categoria bancária. Por exemplo, o adoecimento. A gente é uma categoria que se adoece bastante antes dessas automações. Antes do Pix do Open Bank, já é uma categoria das que mais ficam doentes no Brasil. Então, como que você enxerga que a competição, o aumento de metas abusivas, o aumento da pressão em cima dos trabalhadores e das trabalhadoras, o que isso pode causar com a gente que trabalha no banco? Olha, Serginho, o impacto a gente já consegue antecipar pela própria dinâmica que a gente acompanha na categoria, né? Desde a implementação dos escritórios digitais, o sindicato buscou de forma científica, de forma, né, a olhar o objeto, que é a situação de trabalho, a nova situação de organização dos trabalhos nos bancos, né, com um olhar científico, criterioso. Então, a gente tem uma parceria, um convênio com a UNB, a Universidade de Brasília, o Departamento de Psicologia do Trabalho. Então, esses profissionais, acompanhando a rotina daqueles trabalhadores na época, né, já faziam uma projeção que aquela forma de organização do trabalho, né, a complexidade diante das respostas, né, interações que o trabalhador precisava dar, faria com que, num prazo de 5 anos, aqueles trabalhadores apresentariam algum nível de adoecimento.
psicossomático, sobretudo por conta da própria dinâmica, e com certeza em 10 anos todos estariam adoecidos. Então a gente vê nesse processo, né, infelizmente, que a projeção científica estava correta. Então a gente vê na categoria quadros de doenças psicológicas extremamente agravadas, né, ideação suicida, né, enfim, subnotificações, que é algo que a gente destaca de forma muito enfática. Vários trabalhadores que vão aos seus médicos assistentes, mas com medo, né, de perder a função, de serem descomissionados, de terem uma avaliação de desempenho, né, aquém da performance exigida pelo empregador, mesmo que justificado pela própria lógica de persecução das metas extremamente abusiva. E aqui eu quero destacar que o sindicato é assistente, auxiliar num processo contra o Santander. O Santander que teve uma condenação do ponto de vista nacional às práticas utilizadas pelo banco para a persecução de seus objetivos de realização de metas, eram extremamente violentas, agressivas com relação aos trabalhadores, e o judiciário, analisando a materialidade desses procedimentos, condenou o Santander Nacional numa multa de 460 milhões de reais, obrigando o banco, inclusive, com os sindicatos, né, reverem e repactuarem os modelos de alcance de metas. Então, é extremamente importante que a gente faça esse debate, dê clareza para o trabalhador e para a trabalhadora, de que eles não estão sozinhos nessa relação e de que há atores como o Ministério Público do Trabalho, o próprio Judiciário, para estar regulando, né, essas relações, sobretudo essas relações que são desumanas, que são desrespeitosas à relação de um contrato saudável de trabalho. Olha, se o Judiciário de 2021, 2020, condenou um banco, é porque os caras deviam usar de chicote para lá, para poder alcançar essas metas aí. Exatamente. E não são só os bancos privados que têm endurecido na cobrança de metas, na pressão. Os bancos públicos também. Os empregados dos bancos públicos estão passando por essa pressão cada vez maior. No caso da Caixa, por exemplo, recentemente a Caixa lançou um normativo que o empregado ele faz a venda no balcão da agência e ele continua responsável por aquela venda por mais 90 dias. Então, se o cliente cancelar o contrato de seguro ou mover esse seguro para outro banco, que vai ser possível no contexto do Open Banking, esse empregado perde aquela comissão que ele ganhou pela venda do produto e perde uma certa pontuação que serve ali para avaliação dele no final do semestre, para promoções. Então a pressão está generalizada no sistema. É claro que existem diferenças entre os bancos, né? Até por conta da estabilidade do empregado no banco público e a falta dela no banco privado, mas toda a categoria está exposta a uma pressão gigantesca de cobrança de metas, o que leva a um adoecimento somático, né, dos efeitos dessa pressão. E não é só a Caixa não, né? Porque nesse governo que a gente está passando, do Paulo Guedes e do Bolsonaro, o Banco do Brasil está passando nesse momento por uma reestruturação também. Então estão sendo fechados postos de trabalho, fechando agências estão virando postos de atendimento avançado, postos de atendimento avançado estão fechando, estão diminuindo a quantidade de funcionários, 5 mil pessoas aderiram à demissão do plano do banco. Isso sem contar as pessoas que vão perder comissão e serem transferidas de cidades, né? Porque não tem mais lugar para ela trabalhar onde ela mora. Então, são milhares de famílias sendo afetadas e pressionadas e, consequentemente, adoecidas por causa dessa lógica maluca de alcançar metas muito, muito abusivas. E também municípios que vão ficar desassistidos da presença do Banco do Brasil, né? Que é um banco que tem um papel social muito importante, principalmente nos municípios ligados à produção agrícola, produção rural, que é o carro-chefe do Banco do Brasil. Sem contar também os descomissionamentos dos caixas que vai acontecer essa semana. Quem gosta de ir no caixa, Banco do Brasil, vai ficar ruim para vocês. E nesse contexto todo, a gente tem o sindicato, que é essa entidade que representa os trabalhadores e as trabalhadoras do ramo financeiro e que tem tudo a ver com isso.
Então, Cleiton, como você vê aí, dentro desse contexto do Open Banking, de toda essa discussão que a gente fez, a importância dos bancários e das bancárias se manterem no sindicato e fortalecerem essa entidade? Lênio, Serginho, o sindicato e você que nos acompanha, o sindicato é extremamente importante, né? O ator coletivo, ele é extremamente importante. Tanto assim que o próprio governo, nas medidas, nas MPs que a gente viu ao longo do ano passado, né, direcionava e carreava uma energia muito forte para tentar desmantelar a estrutura sindical brasileira. Então, por quê? Porque sabe que é da organização coletiva que virá a resistência, que dificultará, e já dificultamos vários desses processos de aprofundamento, né, do esgarçamento da relação de trabalho no Brasil. Então ele sabe que é de lá que virá a resistência e sabe que é de lá, se os trabalhadores e as trabalhadoras perceberem, né, esse chamado e essa importância, é de lá que sairá a derrota desse governo, né, e desse projeto, que é um projeto que quer concentrar, né, a renda e a produção nacional nas mãos de 40 famílias. Então isso é inadmissível. A população precisa entender que o contraponto do desemprego significa, do lado de lá, né, a concentração de riquezas. A população precisa entender que os bilhões gerados, né, pela equação geral e complexa do trabalho de cada uma e cada um deve ser revertido em melhorias para o povo brasileiro de uma forma geral. E não para estar fazendo remessa de lucros para o Santander lá na Espanha, né, cujo resultado da Operação Brasil significou 1/4 da Operação Santander no mundo, só apenas os resultados das operações no Brasil. A troco de quê? A troco de tratar mal os trabalhadores e as trabalhadoras no Brasil. As medidas de enfrentamento à Covid praticadas na matriz espanhola é uma coisa, para os trabalhadores e as trabalhadoras no Brasil e para a sociedade, outra. Não, o brasileiro não precisa disso. Precisa de proteção, os clientes não precisam ser tratados para enfrentamento da Covid, para citar apenas um exemplo, né, do que eles querem fazer com essa concertação financeira e financista aqui no Brasil. Então, o que você tem a ver com isso? Tudo. O seu salário, o seu sonho dos teus filhos, né, a sua perspectiva de desenhar e modelar a tua vida de forma diferente, tem tudo a ver com você participar desse debate, dessa concertação. Então, não fique na dúvida. Junte-se, venha para o sindicato. O sindicato é a casa e abrigo de todas e todos, né? E, sobretudo, é uma casa democrática. Então, aqui você não vem para seguir uma determinação da diretoria, sim para, no processo de debate de construção coletiva, apontar qual é a direção que os trabalhadores e a categoria bancária deve estar seguindo e enfrentando e que nunca faz de forma sozinha, né? A nossa categoria sempre teve esse discernimento de que a marcha para a manutenção dos direitos, que é a marcha da civilidade, se faz de mãos dadas com todos e com todas. É isso aí, pessoal. Então vocês estão vendo o convite do presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília. A gente vai deixar aqui no vídeo um link para vocês se filiarem ao Sindicato dos Bancários aqui de Brasília. Se você não for de Brasília, procure o sindicato da sua região. É muito importante a sua participação nessa luta, que não vai ser nada fácil enquanto continuar esse governo. Então, gente, até o Banco do Brasil reconheceu que você tem muito a ver com isso. Então, com essa conversa que a gente fez com o presidente dos Sindicatos Bancários de Brasília, o Cleiton, a gente convida vocês a nos acompanhar na semana que vem, mas para respeitar o carnaval de cada um, a gente vai lançar o vídeo da semana que vem na quinta-feira às 19 horas. Valeu, galera. A gente se encontra então semana que vem. Até lá. Valeu, gente. E eu com isso. Se liga aí, hein? Tchau. Novamente, hoje vamos conversar sobre esse universo do Open Banking e o... Putz, grilo. Eu agora em 1º de fevereiro e conclui em... Adoro! Eu tô me sentindo Tim Maia, pedindo tanto retorno nesse negócio. De novo, mais uma. Iniciou. Não precisa falar o agora, não sei, você sabe. Faltou, né? É porque eu esqueci do texto. É que ele não bebe cerveja, por isso. Beleza. Outra vez de novo. Vamos mais uma. Eu parei no meio do caminho. Agora, o Cleiton vai entrar
Agora a gente tem que. Agora tem que. Agora a gente tem que. Agora tem que. Agora a gente tem que. Agora tem que. Se o cara tem conta no banco A. De novo. Peraí que eu me perdi. O que eu ia falar? Fiquei pensando numa pessoa pescando. Eu sou muito péssima, gente. Não, deixa, não Deixa. gravação. É os nossos A gente errinhos. precisa dos erros. A gente precisa deles. É.